Nunca faltou entrega da parte de Cássio. Sabia perder, mas sempre botou a canoa na água para buscar os melhores resultados que ele pudesse alcançar. Foi assim que disputou seu segundo Mundial Sênior, em 1999, na Espanha. A partir daquela competição, pela primeira vez, as vagas olímpicas foram disputadas internacionalmente, sempre no Mundial do ano que antecede as Olimpíadas. O bom resultado no Mundial garantiu a canoa de Cássio Petri na canoagem slalom dos Jogos Olímpicos de Sydney, na Austrália. Ao voltar da Espanha com a vaga olímpica na bagagem, sua rotina de treino seguiu a mesma por alguns meses. Não havia um programa olímpico na época. A vaga, além da responsabilidade de ser a única embarcação brasileira na canoagem slalom das Olimpíadas de 2000, também gerou a oportunidade de Cássio ser treinado pela primeira vez pelo francês Alain Jourdain. O técnico permaneceu à frente do comando técnico da seleção brasileira de canoagem slalom até o Mundial de 2007, realizado no Paraná. Cássio se dedicava diariamente aos treinos, dentro e fora da água. Ele revela que com a chegada do treinador, entre março e abril de 2000, os treinamentos mudaram um pouco. Alguns meses antes da maior competição esportiva do mundo, Cássio treinava após as 17h30, quando saía do seu trabalho na Canoa e Equipamentos. Antes de falar outros idiomas, as conversas tinham que ser auxiliadas por intérpretes. Nas primeiras vezes a comunicação era um pouco em inglês, utilizando bastante a parte gestual. Também se entendiam um pouco em espanhol, mas foi mais fácil o técnico francês aprender o português, pois se comunicava o tempo todo com muita gente neste idioma. O tempo de curso de idiomas foi curto para Cássio, que hoje fala fluentemente inglês e espanhol, graças ao esporte. Cássio não cultivou o orgulho quando deixou sua formação escolar de lado por um momento, para poder se dedicar exclusivamente ao trabalho, aos treinos e viagens de competições. Não demorou para o jovem perceber que concluir seus estudos era uma prioridade. Completou o ensino médio aos 21 anos, no mesmo ano que disputou os Jogos Olímpicos. O destino presenteava Cássio e sua família com uma inesquecível homenagem que recebeu em sua escola. Sem saber de nada, quando tocou a sineta que anunciava o intervalo da aula, ao sair para o pátio, encontrou muitos amigos, familiares e grande parte das pessoas da escola que lhe desejaram uma boa participação olímpica. Aquele momento se tornou inesquecível pelo carinho representado nos cartazes espalhados pelas paredes próximas ao palco, que fica no centro do pátio do tradicional Colégio 12 de Maio. Alguns esportistas despejam todas as suas expectativas de uma carreira bem-sucedida em um carimbo de participação olímpica. Cássio não concorda plenamente com isso. Os ciclos olímpicos acontecem a cada 4 anos, mas para ele, os jogos devem ser tratados como uma consequência da prática esportiva que acontece no dia a dia. Se tornar um atleta olímpico abriu muitas portas na vida pessoal e esportiva. Será um atleta olímpico para sempre e é grato por isso. Tudo foi uma consequência da dedicação e entrega para buscar o melhor resultado em cada momento que botava sua canoa na água. Atualmente, a pressão é maior pela busca por medalhas. Uma situação completamente diferente dos Jogos de 2000. Aos poucos, a canoagem slalom brasileira foi se tornando competitiva, no nível dos países mais tradicionais da Europa. Olhar para trás e perceber que isso não diminuía o entusiasmo que aquele atleta teve para fazer o seu melhor com as condições que tinha, ainda é uma forma de tirar aprendizados dos acontecimentos. Atualmente, os atletas possuem disponibilidade integral para se dedicarem aos treinos, em modernos centros de treinamento, com salário, equipamentos e toda a estrutura necessária para competidores de alto rendimento. Em um momento não muito distante, a realidade era outra. Se hoje ainda não é fácil e poucos conseguem estar na disputa por medalhas olímpicas, 2 décadas atrás era bem mais difícil. No embarque para os Jogos Olímpicos, o movimento no antigo terminal do aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, já demonstrava que aquela passagem que levaria Cássio para se tornar um atleta olímpico lhe daria uma experiência para a vida toda. Isso poderia ser um peso, mas só gerou mérito e satisfação. Para sempre será um atleta olímpico.
O aeroporto estava lotado de repórteres e atletas de outros esportes. Aquela criança apaixonada por canoagem havia se tornado o principal nome do slalom brasileiro. Cada detalhe ficou reservado em algum lugar da memória de Cássio, de onde não podem ser apagados. Ao sair do meio daquele movimento festivo, a viagem seguiu para uma escala em Buenos Aires, na Argentina. Mais um grupo se somou à delegação antes do voo seguir para o destino final, as Olimpíadas da Austrália. A mala de roupas que pegou em Sydney guardava os uniformes oficiais para andar na Vila Olímpica, para treinar e para usar nos locais de prova. A delegação da canoagem slalom brasileira, formada por Cássio e seu técnico francês, esteve entre as primeiras a chegar na Vila Olímpica. As provas tiveram início nos primeiros dias do calendário do evento. A casa onde ficaram tinha 2 andares. Além do quarto deles, abrigava também integrantes da equipe de esgrima, do triatlo e parte da equipe de atletismo. Claudinei Quirino da Silva, que estava na mesma casa, conquistou a medalha de prata no revezamento 4x100. Maureen Higamage, que estava em um dos quartos, era uma das favoritas na disputa pelo ouro no salto em distância. Saiu lesionada e buscou a consagração com a medalha olímpica em Pequim, no ano de 2008. A imersão no universo esportivo ficou registrada através de algumas fotos. Uma delas com Guga, tenista que participou da competição. O canoísta se deu conta que estava cercado por muita gente que havia feito história nos esportes que praticavam. Algo em comum, todos tinham muito amor pelo que faziam. Enquanto se reuniam com outros atletas da delegação brasileira, em frente ao escritório do Comitê Olímpico Brasileiro, na Vila Olímpica, para então seguirem juntos usando o mesmo uniforme especial para a abertura oficial dos Jogos, em uma das casas próximas apareceram na varanda os atletas da natação Gustavo Borges e Fernando Scherer, que lhes desejaram uma boa cerimônia de abertura. Os nadadores não participariam, pois no dia seguinte disputariam uma prova valendo medalha. Conquistaram o bronze no revezamento 4x100 naquela competição. A medalha da canoagem slalom ainda era algo distante, mas que começava a se tornar um desejo brasileiro. Um passo de cada vez, ou melhor, em cada remada uma oportunidade para buscar essa conquista que está cada vez mais próxima.